Fala aí, rapaziada do canal, estamos aqui de volta para falar sobre esse assunto de não pensar. Porra, é muito difícil, irmão. Hoje, infelizmente, eu pensei pra cacete. Diversas coisas, e principalmente a respeito de... Eu tava pensando a respeito de concurso, né? Porra, e como... Aí, durante esses meus pensamentos, eu lembrei da época que eu tava estudando pro Enem, né, para concurso militar, para que, como muita gente já sabe, eu tenho uma trajetória, né, eu já passei por alguns concursos militares, eu era 01 do CFO CBMERG do ano de 2023, isso. Enfim, eu passei por essa trajetória, eu estava lembrando de como a minha trajetória foi de estudo para passar tanto no CFO da CBMERG, Rio de Janeiro, e tanto quanto para a medicina. Tá lembrando, porra, de quanto o pensamento ele te quebra. O excesso de pensamento, principalmente durante a preparação, ele faz com que você trilhe um caminho que você a princípio pensa que é o mais iluminado, que é o mais assertivo. Que todo mundo pensa, né? Pô, quanto maior o caminho que eu vou, mais detalhado, mais planejado é o caminho que eu vou prosseguir num concurso, numa prova, num estudo, melhor aquele caminho tem de ser. E é justamente o contrário, cara. Geralmente é justamente o contrário. Quanto você menos pensa no estudo, quanto mais mecânico ele fica, mais proveitoso ele é. Pelo incrível que pareça. O estudo, ele tem disso. Se você ficar pensando muito em quanto revisar por dia, quantas questões você realizar por dia, quanto simulados fizer, quanto você deve fazer, quanto tempo de descanso, enfim, quando você fica deliberando muito a respeito disso, caraca, você simplesmente não sai do lugar. Tá lembrando disso? Eu cheguei a essa conclusão porque hoje foi um dia especial que pensei muito. Porra, infelizmente, eu falei isso ontem aqui e hoje, na verdade. Vídeo seu hoje. Mas eu falei a respeito de como a gente não deve pensar. A gente tem que ser meio que retardado mesmo, tem que ser retardado nessa vida. E infelizmente, eu pensei demais. Hoje eu pensei demais, eu tava lembrando eu também, no meio desses pensamentos, pensando pra cacete, pensando na vida, pensando, porra, no futuro. O homem é assim, o homem pensa pra cacete. Aí eu tava lembrando também de quanto eu pensava muito mais, né? Pensava muito mais na minha época de concurso. Hoje, como eu estou fazendo medicina, né, minhas preocupações são outras, mas na minha época eu estava estudando para a prova do Enem, vestibular, no curso militar. Eu pensava muito, principalmente a respeito de qual era a melhor forma de estudar. Cara, pelo que pareça, pode parecer batido, pode parecer muito clichê, mas a melhor forma de estudar é fazendo questão pra cacete. Irmão, muita questão, assim, muita questão. Até o momento que aquilo ali fique medular em você, aquele assunto. Você vai ler o anunciado, você nem vai terminar de ler o restante da questão. Você vai ler o enunciado, você já vai saber mais ou menos qual alternativa que é. Ou então ao contrário, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma prova do Enem, por exemplo, a gente lê as alternativas e muitas vezes a gente lê só as alternativas, sem ler o enunciado, sem ler o corpo do texto que vem acompanhando o anunciado. Só lendo as alternativas você já mais ou menos já sabe qual questão fazer, qual opção é a correta. Eu estava lembrando disso, de como o pensamento ele te quebra, ele te fode até no momento de estudar. Então, rapaziada, deu um corte aqui porque caiu tudo aqui, eu tô sem tripé ainda. Enfim, eu tava falando, o que eu tava falando mesmo? Foda, muito assunto. O que eu tava falando como o pensamento, o excesso de pensamento, ele tende a te quebrar. E ele tende a te deixar estagnado, no mar também de sentimentos que o pensamento gera. Quantas vezes eu estava indo estudar, cara? Caraca, eu fiquei exausto, previamente exausto, antes mesmo de estudar. Só porque eu estava raciocinando muito. De quantas questões fazer, com quantos simulados fazer, com quanto tempo de descanso, quanto tempo, quantos simulados fazer por semana. Quando na verdade, o que você tem que fazer? Estudo. É simples. O que você tem que fazer? Tem que fazer o simulado. No simulado tem muitas questões. Ali, tu vai pegar os teus erros, você vai estudar aqueles erros e você vai botar num banco de revisão. No meu caso, eu usava o Anki. Irmão, é só isso. Só isso. Um banco de revisão, então um caderno de erros. Só isso.
mais um simulado. Vai repetir o processo. Fazer o simulado, pegar aqueles erros, estudar aqueles erros, colocar no banco de revisão ou caderno de erro. Porque o nosso estudo é dividido, né? Tanto existe a parte mais que é mais decoreba e existe a parte mais que você tem que entender. Aí na hora eu fazia essa distinção, né? Mas assim, meu irmão, é só isso. Simulado, 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 questão, questão, questão e estudar erro. Só isso. Se você pegar, não, pelo que pareça, pode parecer meio anti-intuitivo, mas não se foque tanto assim em seguir um cronograma. Pode parecer anti-intuitivo, mas porra, é o que é, mano. Você tem que realizar um cronograma só se, sei lá, você estiver muito, muito zerado. E geralmente as pessoas não estão, principalmente nos concursos assim, de ensino médio, tipo concurso militar ou então o Enem. Geralmente as pessoas não estão tão zeradas assim. Geralmente as pessoas tendem a se subestimar. Entendeu? Aí basicamente é isso. Cara, não pense. Seja, pelo que pareça, pode parecer bem anti-intuitivo, mas seja um retardado até na hora de estudar. É isso, cara. Seja. Porra, não pensa. Seja um retardado até na hora de estudar. Faz aquilo ali virar algo mecânico, como fosse um músculo. Pô, quando você está indo pra academia, você não pensa muito. Exatamente isso, é a mesma coisa que estudar. Você não tem que pensar muito, não tem que planejar muito, porque senão você não vai sair do lugar, você vai ficar exausto antes mesmo de começar o estudo propriamente dito. E é isso, rapaziada. Mais um dia aqui, falando nessa saga aqui de não pensar muito, sem pensamentos profundos, porque você não vai a lugar nenhum com pensamento profundo. É isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos seguindo nos planos aí. Foco no estudo e foco na sua dedicação, na sua rotina, na sua dieta, enfim, cada um tem os seus planos. E eu falo isso, rapaziada, essa questão de pensamento, até eu aplico isso atualmente, estou aplicando mais ainda, até mesmo na faculdade. Como muitos já sabem, eu faço faculdade de medicina, até mesmo aqui eu estou aplicando, sem pensar muito. Cara, sem pensar muito. Questão. Hoje em dia existe a inteligência artificial, né, para fazer, ela te dá, você joga ali umas slides ali da aula que o professor deu, a própria inteligência artificial vai fazer questão baseada naqueles slides. Entendeu? Ou então a própria inteligência artificial pode complementar aqueles slides fazendo mais questões ainda. Sei lá, a partir de 50 slides a inteligência artificial pode te dar 150 questões. Olha isso, sem pensar. Você não pensou qual foi a forma de estudar. Isso faz até com que você poupe muito tempo e poupe também muita energia de pensamento, que o pensamento não vai te levar a lugar nenhum, geralmente. É isso, rapaziada. Tamo junto, foco e zero pensamento e mais, trabalho. É isso, rapaziada. Tamo junto.